a linguagem da fé. Esse daqui é Oração em Línguas, o Idioma da Fé. O idioma da fé. Uhum. Esse aqui é muito forte, só tem esse. Amém. Esse só tem esse. Muita gente vai falar, quero aquele livro, ó, só tem esse, ele tem que imprimir mais. Verdade. Que eu mesmo verdade. quero esse aqui. Tem um pastor amigo meu que falou, vou adquirir aquele livro lá. Esse aqui é muito bom. Então, como veio esse entendimento sobre oração em línguas? Essa revelação, esse entendimento, você ouviu ou de repente Deus falou? Sim, pastor, o primeiro contato que eu tive com essa linguagem, com a oração em línguas, foi na época, lá no começo, né, na minha conversão, naquele início, caminhada cristã. A minha mãe era membro da Igreja Internacional da Graça, né, do R.S. Soares, e ela ofertava, contribuía lá, e ele, de forma de gratidão, o que ele fazia? Ele mandava livros para ela, então ela foi juntando um monte de livros. Até então eu não era convertido, mas eu vi aqueles livros junto, cheios, né, bastante livros ali, e depois que eu me converti, eu comecei a pegar esses livros e a ler. E dentro daqueles livros lá, tinham livros do Kenneth Hagin. E aí eu baixei um e-book do Kenneth Hagin sobre, se eu não me engano, passos vitais para receber o batismo com o Espírito Santo. E naquele livro foi o primeiro contato que eu tive a respeito da oração em línguas. E principalmente que nessa linha que nós vamos conversar, eu acredito porque eu sei do que o pastor crê, que é justamente o tempo de tirar para orar em línguas para edificação. Então foi nesse momento, nesse livro do Kenneth Hagin, que eu comecei a compreender, a entender um pouco sobre os benefícios da oração em línguas. Aí depois tem um pastor que é amigo nosso, que é o pastor Gilberto Amaral. Ele já veio me perguntando se eu conhecia Dave Robertson. E eu não conhecia Dave Robertson, isso foi no ano de 2013, mais ou menos. E foi em 2015 que eu comecei a ver alguns vídeos de Dave Robertson. E o pastor Gilberto também ministrando sobre oração em línguas, sobre os benefícios de oração em línguas, quando ele ia na nossa igreja pregar. E aí fui me aprofundando nesse assunto aí. Depois eu li também o livro do Luciano Subirá, né? O Falar em Línguas. Então, a Heber Rodrigues também, algumas pregações Heber Rodrigues. E esse assunto foi me chamando muita atenção. Falei, que coisa linda, né? Que coisa tremenda que são os benefícios de orar em línguas. Depois também li livros do Dag Edward Mills, né, que é um bispo em Gana, que ele também fala. Só que é brincadeira desses caras, né? Esses caras colocam assim, não sei quantos benefícios de orar em línguas, não sei onde consegue arrumar tantas coisas na revelação da palavra. Então eu louvo a Deus por esses homens que foram instrumentos de Deus para eu chegar, né, conseguir entender um pouco sobre esse tema. Aí eu falei, eu preciso passar essa explicação, preciso passar sobre esse assunto, mas da minha forma, né? É como o Evangelho é um só, mas Mateus passa da forma que Deus quer usar ele, Marcos passa da forma dele, Lucas e João. Então assim, eu falei, eu preciso passar da minha forma de explicar. E foi isso que aconteceu e muita gente já leu e gostou bastante. Inclusive um que o senhor conhece bastante, que é o Edson Conceição, né? O Edson ele falou aqui. Ele esteve aqui, né? O Edson falou assim, o seu livro ficou redondinho, né? Então, assim, ouvir dele, isso é uma bênção, né? Porque o pastor Edson, tantos anos também pregando sobre esse tema. O pastor Edson participou do programa número 1 e número 27 aqui, falando sobre oração em línguas. Que legal. E você... Qual é o benefício de orar em línguas? Pastor, 1 aos Coríntios 14, 4 já diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo, né? Então essa edificação, se a gente pensar numa edificação de uma casa, né? Então antes de construí-la tem que preparar o terreno, tem que limpar o terreno, tem que começar com alicerce, tem que... Enfim, e na nossa vida é justamente isso aí. A oração em línguas, ela vai... com a perseverança nela, né? Você vai orando em outras línguas, vai acontecendo uma edificação, né? Você vai crescendo em sabedoria. Uma coisa que o senhor já experimentou isso daí, e os ouvintes que vão começar a orar em línguas e praticar a oração em línguas vão experimentar, que é a revelação da palavra. Você começa a pegar e fala, meu Deus, que entendimento. Aí tem hora que eu estou preparando a mensagem para pregar na nossa igreja, e eu chego até sair lágrima do olho, porque eu sei, não tem a ver com a minha inteligência, não tem a ver comigo. Essa compreensão desse texto foi
Espírito Santo que revelou. Então, a prática da oração em línguas vai trazer o benefício, muitos benefícios, mas um deles é essa revelação da palavra, né? A sabedoria, a edificação na nossa vida. Então, é uma bênção mesmo. Eu vi no seu canal que você estava ministrando na sua igreja, né? Uhum. Falando dos benefícios da oração em línguas. Então você ensina, tem um livro, ensina lá na sua igreja. Você lembra de alguém que ouviu o seu ensino ou leu o livro e começou a pôr em prática? Uhum. Pôr em prática é orar. Depois você até explica o que é colocar em prática sobre a oração em línguas. E teve resultado, e teve algum testemunho. Você lembra de alguém específico? Lembro sim. Tem inclusive esse irmão, que é o Lucas Medrado, que pregou 5 minutos também, lembra? E esse irmão, ele passou por uma fase muito difícil. Quem sabe um dia, ele pode até um dia estar aqui testemunhando, contando, mas uma fase muito difícil. Sabe, quando você vai conversar com a pessoa, e aí você fala, meu Deus, como que o senhor vai fazer para resgatar essa vida? Pensamentos de derrota, pensamentos de que vai morrer. Ele estava com uma fase difícil. E eu até falava para ele sobre a oração em línguas, só que muitas coisas na mente dele, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou liberar isso? Será que eu não vou estar falando de mim mesmo? E todas aquelas dúvidas. E até que chegou um tempo, ele passou anos nessa fase, pastor Ariston, passou anos, até que chegou um tempo lá que ele creu mesmo no batismo com o Espírito Santo, liberou as línguas estranhas, as línguas sobrenaturais, e ele começou a praticar, tirar diariamente tempo com essa prática. E para a glória de Cristo, Deus tirou ele do buraco. Para a glória de Cristo, Deus tirou ele daquela fase difícil. Sexta-feira, inclusive, ele pregou na nossa igreja. Ele é um dos pregadores da nossa igreja. Deus transformou a vida dele. E ele atribui isso a Deus, obviamente, mas com as práticas da meditação na palavra e da oração em línguas. Então, a oração em línguas trouxe para ele clareza nas Escrituras, revelação nas Escrituras, e ele fala muito obrigado. Ele fala muito obrigado por ter me falado e insistido, né, em falar isso, sobre esse assunto, me ensinar sobre esse assunto. Então, a hora que o senhor começou a perguntar, veio esse irmão na minha mente para falar da história dele. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.